Tá autorizado. Tranquilo. Bom dia, pastor Fábio. Prazer receber o senhor. Bom dia, amigos aqui do estúdio, pessoal que nos ouve aí no mundo afora, né? Como é que é, Gilmar? De Giruá para o mundo, né? Isso aí, ó, beleza. Também dizer da alegria de a gente estar acolhendo aqui conosco o Maico Moreira, a nossa paróquia, a nossa comunidade da paz, tem também se preocupado em acolher, em compartilhar experiências que pessoas vivem aí na igreja, a partir do mundo. Acho que talvez vocês lembram, um tempo atrás a gente teve conosco aí um jovem da Suécia, o Otto Wimar, né? Compartilhou muitas experiências daquele país. A gente tem tido experiências de jovens aí que têm se formado na teologia e têm participado com a gente aqui, sempre trazendo muito crescimento também, informações, conhecimento para as pessoas. E agora a gente tem prazer, alegria de ter conosco um estudante da Associação Diacônica Luterana do Estado do Espírito Santo. É uma escola que está vinculada à ISLB, já atua há muitos anos na formação de lideranças, tanto para as comunidades como também para o mundo como um todo, para pessoas que depois nas suas profissões, nos seus trabalhos, carregam consigo bases daquilo que os luteranos também entendem como sendo pessoas que têm a sua ética, a sua moral, que levam a base daquilo que creem para dentro da vida, do dia a dia, do trabalho, das relações com as pessoas e acima de tudo também do seu compromisso cristão diante do mundo, né? Eu acho que a gente precisa aí cada vez mais pessoas que, muito mais do que crer em Jesus, também coloque isso na sua prática, na sua vida, no seu cotidiano. Então está aí conosco o Maico, ele fica até domingo, é uma inserção que essa escola ela usa isso muito. Tem a teoria lá na escola, mas a prática acontece a partir da inserção para dentro da vida das comunidades. E aí o Maico fez contato com a gente entendeu que seria muito bacana ele poder estar conosco aqui, porque isso sempre é um aprendizado de mão dupla, né? Quando vem alguém de algum outro lugar, de outra cultura, de outra tradição, a gente aprende muito, mas evidentemente quem sai daqui, quem vai embora, leva muito. E eu acho que o Giruá tem muito para ensinar para as pessoas, tem um povo extremamente acolhedor, um povo querido que a gente sempre tem percebido. A gente também é forasteiro aqui, né? Também não somos nativos daqui, então a gente pode falar disso. A gente percebe esse povo que é muito querido e muito acolhedor. Tá certo, pastor Fábio, vamos conversar então com o jovem Maico Moreira. Bom dia, seja bem-vindo. E o Maico Moreira já vai, perguntamos para ele, natural da onde, né? E ele falou que é da Laranja da Terra. Para mim, novidade, mas seja bem-vindo então aqui à nossa programação. Bom dia. Bom dia, então. Acho que o Gilmar só verifica para mim, acho que está desligado o microfone dele, por gentileza, né? Só verifica para nós. Aí já vamos ajustar aqui. Isso, agora sim. Bom dia, então. Bom dia ao povo de Giruá. Também queria mandar um abraço lá pro povo de Laranja da Terra que está nos acompanhando pela internet também. Eu queria dizer assim que Giruá tem uma cultura muito legal, que a gente pode sim compartilhar isso. E Laranja da Terra, por que? Vocês me perguntaram, né? Por que Isso. Laranja da Terra? Eu vou explicar um pouquinho que os nativos, quando chegaram lá, o povo pomerano, quando chegou lá, disseram que do lado de um rio tinha um pé de laranja. Então, aí eles disseram assim, lá na cidade onde tinha o pé de laranja. Então, por isso que pegou Laranja da Terra, né? E aí ficou, né? Ficou Laranja da Terra. Ficou Laranja da Terra, Que legal. Tem que idade, Maicon? Eu tenho 16 anos. 16 anos. Pois é, você faz parte então da ADL. Podia explicar para nós então como é que funciona? Claro, claro. Então, a Associação Diacônica Luterana, ela foi fundada há mais de 60 anos atrás por um pastor da Alemanha chamado Arthur Schmidt. Ele queria formar jovens, no caso lá, na época, era só jovens, então, moços, piá, né? Claro. Formar jovens para atuar nas comunidades. Já pegou cultura gaúcha já aqui, né? Já pegou o piá e guria, né? Pegou uns piá, isso aí. Ontem ele disse que tá pegando os trejeitos aí. Daqui a pouco ele vai chegar lá e aí, tchê? E aí, essa escola buscava formar jovens para atuarem nas comunidades, ajudarem os ministros e as ministras, né? E a ADL vem focando nisso desde aquela época. Então, ela busca sempre botar jovens em movimentos sociais, na prefeitura, em mais lugares possíveis. Então, quando você estuda na ADL, você tem certo um destino, um futuro que ela olha o perfil de cada um e vê onde você se identifica, né? Bom, a cultura pomerana, cultura alemã,
bastante forte, a princípio, também no município teu lá, né, Michael? E a gente observa também que em Santa Catarina tem a cidade de Pomerode, Sim. que é uma cidade também totalmente cultura bastante alemã, né? Uhum. A da cultura pomerana é magnífico. Que quando eu converso com o pessoal daqui, né, conto como é um pouquinho, aí eles dizem assim, principalmente na questão do casamento. Porque são 3 dias, eu digo, né? Que nem cigano, então cigano também. Cigano que são 5, uma semana de casamento, mais ou menos parecido, né? E aí, esses 3 dias são muito legais. Aí eles dizem, eu casei aqui em Giruá, foi uma noite, então vou casar lá de novo, né? Porque aproveitar a festa. A questão tu falou de Pomerode ou Pomerana, isso sinaliza que os imigrantes vieram da mesma localidade lá da Alemanha? E já há quantos anos o pessoal chegou nessas localidades aí? Então, eles chegaram na época de 1856, né? Então, eles vieram numa cidade, numa parte da Alemanha e da Polônia chamada Pomerânia. Hoje em dia ela não existe mais. Eles vieram para o Brasil, que o governo ofereceu terras para eles vir para cá. E não foi bem assim quando chegou aqui. Tinha terras, claro, mas eles chegaram num lugar onde tinha muitas montanhas e tinha tudo mata. E como eles eram muito pobres, como eles iam trabalhar naquele lugar, né? Buscar o sustento, né? Sofreram muito. Gilmar e Márcio, ontem à noite a gente esteve em 3 de Maio, na Caúna, e teve um encontro lá agora. O pessoal tinha acabado de voltar de lá. E para a gente ver os contrastes, né? Também de cultura, de agricultura e tal, o espanto deles foi como é que o povo consegue ficar em pé na lavoura para limpar o café e para colher o café. Nós ia desmoronar, nós ia descer ladeira abaixo, né? Então, isso também retrata um pouco do que o Maico está dizendo, das dificuldades que os imigrantes pomeranos também encontraram lá no Espírito Santo, de repente numa terra nova, onde não tinha estrutura nenhuma, não tinha casa, não tinha tudo era mato, né? E vieram com uma promessa de que aqui o pessoal dizia que o dinheiro dava em árvore, né? E o povo chega aqui e tem todas essas dificuldades. Então esse povo tem uma história de luta muito grande para se estabelecer lá naquelas montanhas do Espírito Santo. Isso já no ano de 1856. Então aí o povo foi adaptando, né? Tá perto já de quase 200 anos da imigração alemã no Brasil. E aí o interessante é o seguinte, aí quando o povo fala assim, o povo que foi para lá falou assim, gente, esse povo do sul reclama demais dessas planícies aqui, né? Porque como é fácil, né, aqui colher os grãos, né, e lá o povo colhe tudo à mão. Então a mão de obra é o que valoriza lá. Então quando tem meu café, lá a cultura do café, né, então quando o meu café vai madurar depois do seu, você me ajuda e depois eu te ajudo, entendeu? É isso que é a interação entre as famílias, que as famílias conseguiram buscar para conseguir o sustento. Michael, fala um pouquinho sobre a questão do estudo. No caso, você tem 16 anos, né? Tenho 16 anos. E você já está fazendo esse intercâmbio aqui em Giruá. Como é que funciona a questão do estudo? Você já terminou o famoso 2º grau? Não. Como é que funciona? Na mesma hora que você está estudando, que está, no caso, concluindo o 2º grau, né? Na mesma hora também está valendo como o estudo para a igreja. A ADL ela busca complementar o ensino regular. Então, a ADL é um prédio onde a gente mora lá. A gente estuda na parte da manhã as disciplinas que são pertinentes à ADL. No caso, são aquelas de oratória. A gente tem aula de oratória, fotografia, audiovisual. A gente tem um coral, tem coral de trombone. Então, a área da música tem muito. E na escola regular, que a gente conhece como 2º grau, eu estou no 2º ano do ensino médio, né? Então, eu estudo na parte da tarde na escola. E à noite a gente tem algumas práticas na DL também, como a gente aprende a fazer celebrações, a botar em prática aquilo que a gente aprendeu. É em forma de internato, então, a escola? Isso, em forma de internato, isso mesmo. Então, o que eu acho mais interessante da escola é assim, que ela é sustentada pela igreja, mas não totalmente pela igreja. A igreja ajuda com a porcentagem, só que fosse para depender da igreja, a gente funciona a metade do ano e tem que fechar as portas. Então, nós que buscamos o recurso para manter lá. Então, as famílias também não têm condições de sustentar uma pessoa lá dentro. Por quê? Uma pessoa custa R$ 1.200 por mês lá dentro. Alimentação, energia, as disciplinas, os professores que
todos têm salário. Então, o dinheiro vem, a princípio, de alguns aluguéis que os alemães tinham na beira da praia. Então, ali vem uma parte do dinheiro e uma parte a gente busca com festas para complementar. Então, o orçamento da DL é sempre bem fechadinho, assim. Não tem margem de erro, né? Só para nós complementar, buscam em festas, né? Isso, em festas. É interessante porque aqui também tem algumas entidades, aqui tem alguns clubes de futebol, algumas entidades que também buscam através de galeto também para complementar. E que tipo de festa vocês buscam lá, A gente tem a festa da ADL em si, que junta às vezes, até chega a juntar 5 mil pessoas lá, às vezes. Que tal isso? Pois é. Isso é tudo dentro do perímetro da DL ali, né? Então, o pessoal vai muito para ajudar. E a gente tem um pouquinho da cultura gaúcha, eu digo. Porque o nosso superintendente, o Zigmundo Berg, ele estudou aqui e levou a cultura para lá, né? Então a gente no sábado à noite de festa, assim, sempre às vezes tem um costelão com uma música gaúcha. Que tal? E o legal, o clima do Espírito Santo permite, por exemplo, fazer festa ao ar livre, né? As festas de comunidade também. O povo se reúne ao ar livre, come e tal. As comidas, embora que na ADL tenha algumas influências, nós estávamos brincando antes que o capixaba tem uma capacidade de sentar como é que chama? De cócoras, né? Com a palma do pé no chão, sentar e ficar, se precisar, horas ali sentado. E sempre descosta para a festa, né? Para não mostrar que tá comendo. Tem uns que são meio fortes e físicos, não conseguem, né, Gilmar? Aí a barriga atrapalha. Não só o Gilmar. Nós também perguntamos para o Mike sobre a questão do procedimento desse estágio. Levaria ele a ser pastora? Também, é uma base que eu posso ter para frente para seguir na teologia. Porque eu vou falar agora das formações. Mas aí tu vai ter que fazer uma faculdade para isso. Isso, ou a EST, ou a FATEV, ou a FLT. São as faculdades que a gente tem de teologia no nosso Brasil, né? Então, o que pode me levar a ser ministro ou ministro ordenado pela SLB? Pode ser que a gente tem 3 anos de formação de liderança comunitária, que eu estou findando, então, esse curso esse ano. E ano que vem eu inicio um outro curso. A gente tem 3 ênfases: educação social, assistência ministerial e música. Então, quem quer seguir nessa parte da ISLB para ministro e ministra, costuma fazer assistência ministerial e música, porque hoje um pastor que sabe um pouquinho de música é sempre bem valorizado na igreja, né? Tá certo. Bom, é interessante, Michael, nós conversar com você que é jovem, porque aqui em Giruá, ontem a gente buscou algumas informações. Nós temos entre a faixa etária de 14 a 19 anos em torno de 1.900 pessoas que estão se preparando para entrar no mercado de trabalho. Então a gente fica até pensando, analisando onde vão entrar toda essa quantidade de pessoas, esses jovens aí, em torno de 1.900 jovens. A questão é a seguinte: a gente verifica que a ADL ela também tem uma formação com ética profissional para o cidadão, né? Por meio da educação libertadora, e você falando aí sobre a questão, também prepara a questão da oratória. E daqui a pouco alguém que está ouvindo aí a nossa programação, algum jovem que está ouvindo, daqui a pouco se interessou e tem interesse de conhecer mais e quiser participar, como deve fazer, Michael? Então, a gente tem um retiro de seleção que acontece no final do ano, nos dias 9 e 10 de dezembro. Esse ano é no dia 9 e 10. Então, como fazer para se inscrever nesse retiro? Tem o site adl.org.br, ou vir com o pastor Fábio aqui da paróquia de Giruá também, ou no SERB, na escola. Eu vou deixar o material, então, com esses 2 aqui. E quem sabe o pastor encaminha alguma coisa nas rádios aqui também, né? Para deixar, se alguém vir procurar. Então, é muito fácil. Você pode fazer o retiro de seleção. Não tem religião, não tem igreja nenhuma. Então, qualquer um pode participar da DL. Hoje a gente está com um número reduzido. Ano que vem a gente busca aumentar. Isso pela questão dos governos, pelo êxodo rural, que estão fechando as escolas do campo, abrindo na cidade. Então, o número de alunos na cidade diminuiu, né? Aí a gente quer botar jovens. A gente pode acolher até 80 adolescentes, a gente está com 46, né? Quase a metade. Lembrando que o município que o Michael vem, ele está somente a 200 quilômetros do capital. Litoral. O Gilmar pensa na praia sempre. Ele calcula todas as praias. Se nós estivéssemos aqui a 200 quilômetros do litoral gaúcho, nós estamos a 700, mano. E aí ainda o litoral capixaba, né? Que é outro negócio, né? Mas isso que o Maico está dizendo, sim, eu percebo assim que a gente tem uma necessidade, primeiro, de despertar no jovem o desejo pela formação. Tá? Acho que você tem hoje, sim,
Você tem um ensino médio, que é um ensino médio para todo mundo. Mas o jovem que procura uma formação complementar, né? E aí você tem uma escola com a qualidade e a história, como a Associação Diacônica Luterana tem, embora que é uma distância, né? Mas hoje você também tem uma facilidade de locomoção, né? Eu me lembro dos colegas que vinham do Espírito Santo para estudar em São Leopoldo, eles iam para casa às vezes uma vez por ano, porque iam de ônibus, eram 3 dias de viagem às vezes, né? Quer dizer, hoje a facilidade do transporte aéreo, com planejamento, você consegue às vezes com custos muito reduzidos, isso facilita de alguma maneira. Então, eu estou imaginando, sim, existe a possibilidade, Gilmar, de que jovens juruenses possam estudar na ADL. E esse espírito fraterno que a gente usa dentro da igreja, sempre tenta olhar também a necessidade que a família tem. O Maicon disse isso. Sempre é feita uma avaliação do quanto, por exemplo, a família consegue contribuir para esse processo. Considerando que o jovem está lá num regime de internato, onde tem despesas de água, de luz, de alimentação, de cuidado, de roupa, comida e tal. Que inclusive está incluso dentro desse pacote de informação. Bem cuidado também? Muito bem cuidado. Né? A escola tem monitores que acompanham 24 horas os estudantes que ali moram, né? São os próprios professores. Questão de saúde também tem? Lá, questão de saúde, tudo, né? Então, por exemplo, eu estava olhando agora, o Maicon está fazendo essa inserção e a escola oferece um plano um seguro de vida e um plano de saúde para que, né, uma vez está distante da família, também a família possa ficar tranquila. A família está lá no Espírito Santo, o jovem está viajando aí pelo país, então também para que possa ter essa tranquilidade de que estará sendo muito bem cuidado. Saudade da família, Maicon? Um pouquinho, né? A gente sente. A internet ela encurta um pouco, né? Pode estar verificando, mas claro que o contato não substitui, né, Maicon? Com certeza. Mas assim, a saudade mesmo é no meu primeiro ano que eu tive, né? Que é o mais difícil, assim, que você tá muito tempo com a família e aí você tá aquele baque grande, né? Eu acho assim, eu moro 17 quilômetros da DL, então é mais fácil, né? Agora, para quem mora aqui no sul e vai estudar lá, ficar o ano todo fora da família é mais complicado ainda. Né? Tá mas certo. A gente acostuma. Tá certo. Michael, obrigado pela tua presença aí. Nós pedimos aí e desejamos você sucesso, que Deus abençoe. Deixa eu só fazer um comentário aqui, Márcio, antes de encerrar a entrevista com o nosso amigo. É que o Gilmar falava em 200 quilômetros do litoral, né? E ele também está tão perto lá do melhor prefeito do Brasil, né? Que é a Decolatina, né? É o cara famoso, hein? É verdade. O Sérgio Meneghelli. O cara tá fazendo sucesso aí nas redes sociais, né, tia? E aí eu dei uma pesquisada aqui, a Laranja da Terra, na venda da cidade e tal, e aí eu comparei com divisa com Colatina, né? Então aí me lembrei do Sérgio, né? Grande prefeito, né? Será que é verdade tudo o que falam? Olha, algumas coisas eu concordo, é verdade. Porque é impressionante, né? O material que ele tem aí nas redes sociais é incrível. E ele não tem horário para trabalhar, né? É muito legal. Mas então dá, isso aí então. Sucesso, felicidades. Muito obrigado. E que alguns juruenses possa aí se inscrever então para esse projeto, né? Sim. Um projeto aí. Muito legal. Pode ser um projeto de vida, né? Nós falamos vamos falar um pouquinho, conversando com o professor Fábio aqui, ver se nós conseguimos falar um pouco também sobre a cultura. Então, o pomerano também é interessante, podemos trocar uma ideia aí para até o pessoal ficar conhecendo, né? Como funciona então a cultura pomerana. Eu cochichei ali no ouvido do Márcio, ele disse que ainda tem um tempinho. Ninguém viu. Não. É só o mundo. Porque a cultura pomerana tem todo esse lado bacana desse intercâmbio, né? A gente às vezes imagina que Juruá é o mundo, né? Juruá quase né? Mas existe muita diversidade, existe muita coisa bacana no mundo que a gente pode conhecer. E às vezes para viajar a gente não precisa nem sair de casa, a gente pode ouvir a rádio alternativa, por exemplo, né? E o Maicon tem trazido e relatado um pouco da experiência pomerana e a gente tem dito que uma das características muito bacanas que mostram um pouco da cultura pomerana são os tais dos casamentos pomeranos.
Pois ele comentou que são três dias de festa. 3 dias, às vezes, de festa. Né? Cigano, então? Quase. Quase, né? Então, olha, é uma experiência bacana. Eu vou convidar o Maico para relatar um pouquinho dessa experiência de casamento. Eu vou pedir para te falar, Maico, do convite do casamento. Nós temos um convite bonito que os noivos entregam. Isso. Os pomeranos têm um jeito totalmente diferente de convidar o povo. Vamos conhecer então um pouquinho. Então. Tem o convidador, que ele é convidado pelos noivos, ou são simplesmente os noivos. Né? Eles escalam, digamos, alguém vai ser o convidador. E passar de casa em casa, né? E aí, sempre tem um convite, eu digo que é meio que cantado, é decorado e aí é cantado na hora, assim. E sempre no final é oferecido um golinho de cachaça pra família. Tá, então faz o seguinte, vamos desafiar o Michael a fazer isso agora, então. Faz ao vivo esse convite aí. Eu nunca fui convidador, né? Isso é uma questão de cultura, Márcio. O convidador é uma liderança da comunidade que tem uma formação cultural, ele aprende a canção de convite do casamento. E ele faz esse trabalho quase que voluntariamente, né? Que legal. Ele vai de casa em casa e faz o convite. E me parece que o gole de cachaça ele tem alguma coisa a ver com quando a família aceita o convite. Isso. Tá? E a família parece que também dá uma contribuição já. Aí a família dá uma contribuição no valor financeira. Isso. Que tal? Vou trazer pra casa aí. Quer casar, Gil? De novo, vou apanhar na minha casa. Que legal, você aceitou o convite, não vou ir. Aí deve não estar lá para saber a quantidade de pessoas que vai participar também, né? Claro, e assim, o que eu acho legal é que aqui normalmente, pra parte do sul, tu namora 1 ano e já vai casar. Lá é um projeto de 3 a 4 anos para você fazer um casamento, pela questão do tamanho da festa, né? Então, assim, o que eu digo mais legal assim, na sexta-feira à noite é feita a quebra dos pratos. E o que é essa quebra dos pratos? Todo mundo pergunta. E aí é feito um baile onde é quebrado os pratos com os noivos e eles dançam em cima dos pratos, né? Na sexta-feira à noite. E é aberto ao público. Esse aí, quem quiser, pode ir na sexta-feira à noite. Então, o famoso pé de galinha. Que prejuízo também, né? Não, mas quando souber o cardápio, Márcio, tu vai lembrar, vai pensar que não é assim. Mas os pratos são assim? Quebra os pratos na mesa que estão ali? Que sem prato? Como é que funciona? São pratos de porcelana, então são os mais carinhos ainda. Meu Deus do céu. O pessoal é dinheirudo lá. E aí eles dançam em cima pra dar mais cacos na vida. Só pra entender assim, Michael, o pessoal é convidado, certo? Você vai na festa e os pratos já ficam nas mesas, pronto para o pessoal sentar? Normalmente tem uma mulher, no caso a mais experiente que a gente diz, que explica por que tá fazendo isso. Todo casamento é explicado por que daquilo. Então, eu vou resumir um pouquinho, porque a gente não tem muito tempo, mas assim, a gente quebra os pratos para simbolizar que nossa vida vai ser boa. Então, aí depois, o mais legal é quando eles juntam, colocam numa caixa e depois entorna de novo. Por que disso, né? Isso é o mais legal. Que na nossa vida a gente pode juntar tudo. E de uma hora para outra pode entornar. Então eles dançam em cima dos cacos de novo e dá mais caco. Então quanto mais caco, mais sorte os noivos vão ter. O pessoal já vai com uma sola de sapato bem forte. Mas assim, para te ver, o casamento ele é 2 dias, 3 dias. Ainda tem no domingo alguma coisa. Mas a festa na sexta-noite, ela é aberta para a comunidade em geral. Que legal, Tia. Não precisa estar convidado. Quem for, até porque o cardápio, o Michael já falou isso, é sopa de pé de galinha. Que tá liso, Tia. Pensa, né? Eu acho que é muito legal isso. Aí fazem um panelão e todo mundo confraterniza, né? E aí, pelos relatos aí, junta muita gente. Tá. Mas tu tá falando sobre a festa, né? Isso. Mas o casamento em si, a cerimônia, quando que é realizado, digamos? Ele acontece na parte de 3 a 4 horas da tarde, assim. No sábado. No sábado. Tá, mas os noivos já vão participar já da festa na sexta-feira? Já participam e ajudam a organizar pro sábado também. Mas não vão trajados já, digamos. Isso não. Sopa de pé de galinha, gengibre com cachaça. Isso aí. E cerveja também? Cerveja. Também cerveja a questão da e aí Alemanha, as pessoas, e aí as pessoas, a cerveja, as pessoas comem. Pagam. Isso. As pessoas o gengibre já é de graça. Eu fiz uma leitura já aqui no resumão aqui do casamento que tá no G1 do Espírito Santo. G1 do Espírito Santo tem no resumo que tudo que vocês estão falando aqui é real e fato, né? Só a única coisa aqui que vocês não mencionaram aqui é que a noiva casa de preto.
Isso era bem antigamente. Hoje em dia já mudou. Opa, aqui diz que a noiva se casa totalmente de preto. Se eu não me engano, alguns mais tradicionais ainda, aqueles sim, as noivas casam de preto. Mas assim, os mais normais agora... eu não sei dizer. Já te digo aqui, Gilmar. Já te digo aqui, eu já acabei Gilmar fez uma pergunta, faz a pergunta que o Gilmar perguntou, Gil. Por que casa de preto, né? Isso. Uhum. Diz alguma coisa aí? Diz, não pode falar? Não, eu tenho uma leve impressão, mas confirma aí. Vamos ver se é isso aqui. Muitas mulheres sonham em casar de branco na igreja, mas na cultura pomerana, até a década de 1940, a noiva casava-se, é verdade, é antigo, casava-se de preto. Hoje, aquelas que ainda escolhem usar o vestido negro como forma de resgatar e manter a tradição. Na verdade, por incrível que pareça, o preto já foi considerada cor festiva. Por incrível que pareça. Sim, o preto já foi considerado cor festiva. Bom, que legal. Reúne-se geralmente os casamentos em quantas pessoas, mais ou menos? Aí, Olha, depende muito. As famílias que têm mais amigos, de 1.000 a 1.200. São os maiores. Assim. Não, mas a minha curiosidade é a seguinte, a questão dos pratos, que é bem interessante, porque já gasta, tu vai assim, tem a sopa na sexta-feira, depois tem o almoço do sábado, tem a janta no sábado, tem o almoço no domingo, ou já termina de manhã cedo? No domingo são os serventes, que a gente conhece como serventes ou copeiros, que ajudam a realizar a festa, né? Que ajudam... É mais ou menos uma comissão organizadora do casamento. Do casamento. E são sempre as pessoas amigas do noivo que fazem isso. Todo mundo contribui, né? Isso. E aí no domingo, o que acontece? Quando acaba a limpeza, é costume fazer um churrasquinho, alguma coisa assim, para terminar o casamento. Márcio, o pastor Fábio aqui, ó. A tradição histórica há várias tentativas de explicar o uso do preto pela noiva. Segundo o professor e doutor Ismael Tresman, a vestimenta negra simboliza a morte social e a separação da noiva de sua família, pois quem se desloca de sua rede de parentesco é a mulher. Esse Ismael Tresman, ele é o nosso linguístico lá. Ele que fez o dicionário, que é o maior estudador da língua pomerana que a gente tem lá no local, né? Então é muito legal o trabalho que ele faz. Pois é. E aí no sábado, né? Nós pulamos para o domingo, né? Mas o sábado é o dia da festa em si, né? É o dia em que, então... Como é que é o nome do instrumento lá? Concertina, né? Concertina é a nossa aqui, né? Bandônia, o bandonião aqui, né? É o instrumento típico de animação nas festas, né? E o pessoal começa a dançar logo depois da celebração. As comidas são assim, quando acaba o casamento, os noivos vêm junto com os copeiros em cima do caminhão, gritando e pulando de alegria, né? Que casaram. E aí tem o famoso café do casamento, que é logo à tarde ali, depois do culto que a gente fala. Então, tem vários tipos de bolo com geleia, bolo ladrão, tem alguns bolos salgados também e muito café, né? Então, é rico em comida lá. E aí depois vem a janta, depois do café vem a janta. A janta é bem tradicional, assim, arroz, feijão, carne, bastante salada. Então, essa janta não é como conhecido igual buffet aqui. É uma mesa, as comidas estão dentro da panela mesmo, e cada um pega o tanto que quiser e vai para trás, ou caça uma mesa, um cantinho. E como ele falou, né? Ficar agachado assim, sentando de costas para as festas, mas não ver o tamanho do prato. Não, e caco de casamento, esse foi feito aqui na G1, né? Para 1.300 famílias, cerca de 4.000 pessoas convidadas na festa do casamento. Olha só aqui, Marcio. Abatido 2 bois, 250 galinhas, foi preparado 1.100 bolo, muito biscoito, pão de milho. Eu tenho uma curiosidade aí, uma pergunta, Michael, assim, geralmente quantos casamentos saem em média por ano? Olha, de 100 a 120. Em Laranja da Terra, isso, né? Só no município de Laranja da Terra? Isso. Bom, dentro praticamente no final de semana, a partir de sexta, a festa começa. Mais do que um por final de semana. Mas eu acho que tem um aspecto interessante nisso, que é a questão da preservação da cultura. Se eu vou fazer um contraponto, usando esse exemplo da questão dos casamentos, a gente percebe, fazendo uma leitura, de que os nossos casamentos viraram quase que um empreendimento econômico, né? E às vezes eu acho que a gente esquece de celebrar a alegria de estar casando, né?
quando a gente começa a ter celebrações de casamentos extremamente mecânicos. Eu celebro casamentos. É uma crítica que eu faço a gente também como igreja, né? Onde muitas vezes as celebrações ficam quase que mecânicas. Tá? E se você pensar nas festas de casamento, pensar nas festas de 15 anos e tal, né? São momentos, né, praticamente assim, você tira das pessoas a possibilidade de, eu quero sentar de costas, de cócoras e comer, pronto, deu, né? A liberdade de poder comemorar, né? Então, a gente acaba perdendo muito isso. É muita cerimônia, então, né? Exato. Mas, ao mesmo tempo, você tem lá uma preservação muito forte da cultura, e por isso também a questão de tantos casamentos, né? Porque para as pessoas isso é importante porque é cultural. O mais legal da festa, assim, que eu digo, primeiro é a celebração em si, né? O mais legal. Segundo, eu digo que é a dança dos noivos. O que é a dança dos noivos, né? Os copeiros e os convidados fazem uma roda no salão, junto tocando a concertina, né? E os noivos no centro. Então, quando o convidado chega e quer dançar com a noiva, recebe ou uma fitinha azul, uma fitinha branca ou uma fitinha vermelha, que é colocada aqui. Então, o vermelho significa que está solteiro, o azul significa que está casado, né? Então, aí, quando vai dançar com os noivos, no caso, os noivos saem procurando quem está com essa fitinha e busca para o salão, para dançar no centro lá. Então, essa dança demora umas 3 horas, mais ou menos. O pessoal fica rodando. Então, bem de forma física. E muito gengibre, né? Para aguentar a voz, de gritar, né? Porque grita muito. Que legal. E aí, sempre pagam para dançar com os noivos, né? Ajuda. E esse dinheiro normalmente ajuda a pagar a banda que tá tocando. Aqui, geralmente, aqui o costume é, às vezes, passar o sapato, né? E lá não tem essa questão. Então, através da... E outra pergunta, assim, Michael, padrinhos, madrinhos, tem também? Tem tudo isso, tem. Sim. O pessoal costuma não se atrasar muito nas cerimônias, os padrinhos? Não, depende muito. Tem uns aqui em Giruá que chegam depois das noivas, da noiva, né? Vai dar certo. Michael, obrigado pela presença. Pastor, também obrigado. Sucesso para você. É muito bom a gente conversar, né? Porque a questão é importante. Nós conhecemos novas culturas e também a questão dos estudos, da preparação. Você vem falando então sobre a ADL, que é importante hoje os jovens se preparar para o futuro, que é uma concorrência muito grande, e se você não se preparar, se não sair do normal, do padrão, conforme o pastor Fábio falou, a pessoa vai ficar para trás. Então, parabéns pela tua iniciativa, parabéns aí por estar estudando, e o nosso desejo aqui da nossa equipe da Rádio Alternativa e de toda a comunidade, com certeza, é agradecer a tua presença aqui em Giruá e que possa levar também um pouquinho da nossa pequena cultura aqui, de nós os gaúchos, dos guris aqui do Rio Grande do Sul, né? Sim, o que eu costumo dizer também, assim, quem não conhece Laranja da Terra agora adotou um novo método de fazer o maior brote do Brasil. O brote é um pão pomerano, né? Então lá é feito um brote agora de 3 metros e 187 quilos. Então, é feito um forno gigante com essa nova gestão agora. Antes era só um forró de concertina e agora com essa nova gestão tá valorizando muito a cultura, né? Então, quem não conhece é só pesquisar o maior brote do Brasil que vai saber um pouquinho de Laranja da Terra. Marcelo, antes de encerrar com eles, eu gostaria que tu passasse aí na live, que tem recado ali pro pastor, tem aí pessoal de fora, tem gente de... Acompanhando aqui, de Cidrolândia, então dá uma passada ali, por favor. Vamos ver aqui então, quem tá mandando aqui, Enéas Elisângela, bom dia. A Marga Lerino, bom dia, aqui de Cidrolândia. A Marga tá em... Mas ela não é de Cidrolândia, a Marga, né? Ela tá lá em Cidrolândia, é isso, né? Suzete Brovers, bom dia, todos especial, então, um grande amigo e querido pastor Fábio. Aí, mensagem, então, da Suzete Brovers, lá da Granja Sabiá. Olga Valíria Vacher, bom dia. Que alegria ver jovens aprendendo e levando a palavra de Deus ainda mais deste mundo que estamos vivendo. Isso é maravilhoso. Mensagem da Suzete Brovers, da Granja Sabiá. Obrigada, querida Suzete. Uma hora nós vamos fazer uns pratos de butiá de novo, Suzete. Aí ela entende, né? Muito. Deus Assunção, bom dia, amigos. Nida Mota, bom dia. A Sônia Freitas, legal a entrevista. Ó, legal, aqui bom. A Sônia Freitas. Obrigado, abraço, Sônia. Terezinha Camargo, bom dia. Pessoal que está acompanhando, então, a todos. Pastor, nós temos um costume sempre de nos mandar aquele abraço quando o pessoal pede. Vamos fazer junto, né? Aquele abraço. Então, a todos, acho que olha para cá. Então, a todos, aquele abraço. Valeu! I set them on the ship.